tudo bom? Mais uma vez, José Luiz da Driven por aqui, agora encerrando a nossa terceira edição do Papo de Mercado. A gente trouxe vários materiais, vários painéis entendendo o futuro do consumo e agora a gente pensa um pouco para frente o que a gente pode esperar de 2021 e aí próximos anos. A gente traz o Topper, nosso CEO, ele já teve junto com a gente em alguns painéis, e a Célia, que participou do primeiro bate-papo que a gente fez, da primeira edição da NPD. Galera, queria que vocês se apresentassem, aí a gente já inicia o nosso bate-papo. Bom, eu sou o CEO da Driven, mas um prazer de novo estar aqui. Essa iniciativa é fantástica e o Zé está conduzindo isso maravilhosamente bem. É muito legal o nível do bate-papo, o nível de discussão. Então, prazer. Para quem não me conhece, eu sou professor de mercados, professor da FIA, do BMEC, do Instituto Europeu de Design, sou um dos coordenadores técnicos da Comschool, que recentemente foi adquirida pelo Grupo Magazine Luiza, e sou diretor da Abicom, um dos VPs da Shop Association, antigo Popeye Brasil, e um dos diretores focado em marketplace para o IBEVAR. Tá? Então, entendo que meu papel, junto com a Driven, é, de fato, trazer mais conhecimento, mais maturidade digital para o mercado e garantir que a gente consiga explorar toda essa camada digital de negócio para alavancar o mercado, buscar outros patamares de resultado, explorando tudo que tem de mais moderno. O que nesse momento, talvez, mais do que explorar novos mercados, é garantir a viabilidade e a perpetuidade de negócios que hoje vão precisar de muita ousadia para sobreviver. Né? Oi, gente, eu sou a Célia, eu sou diretora da NPD no Brasil. A NPD é a quarta maior empresa de pesquisa do mundo e a gente trabalha em 20 setores, tá? No Brasil, especificamente, o nosso foco é brinquedos, né? Então, a gente vai falar um pouquinho da nossa visão dentro do varejo, né? Não apenas de brinquedo, mas no varejo abordando o tema entretenimento e também na indústria, tanto nacional quanto internacional, tá bom? Muito legal participar desse projeto com vocês pela segunda vez. Valeu, galera. Quando a gente começa a fazer previsões aí para os próximos anos e tudo que a gente vem vivendo, né, fazendo comparação do pré-Covid com o momento que a gente está, uma coisa que fica clara é a mudança muito grande de comportamento, e aí eu não falo só comportamento do consumidor, mas o comportamento do consumo como um todo. Como esse aqui é o último painel dessa terceira edição, eu queria ver com vocês, fazer que vocês dessem um resumo rápido, um resumo breve, do que de mais importante dessa mudança de comportamento vocês puderam analisar e veem aí como mais importante. Bom, do lado do varejo e do brinquedo, teve uma coisa que foi muito clara para a gente. Comparando os outros 13 países que a gente monitora, o Brasil e o México foram os países que tiveram o maior tombo em termos de consumo de brinquedos, né? O mercado chegou no Brasil a cair 80% no mês de abril em relação a março, né? Então, assim, hoje nós, no acumulado do ano, nós ainda estamos 25% abaixo do mesmo período de 2019, né, o que é um resultado bastante pesado. Quando a gente olha do México para cima, né, basicamente Estados Unidos, Canadá, Europa e Ásia, esses mercados floresceram. Né, eles estão vendendo muito mais, eles cresceram mais de 2 dígitos, alguns deles, em relação ao ano passado. Então você fala, puxa, o Covid ajudou esses mercados? Sim, por um único motivo. O e-commerce. Né? Na hora que as lojas especializadas em brinquedo fecharam as portas por conta da pandemia, o e-commerce absorveu não só os consumidores que já compravam brinquedos nas lojas físicas, como aqueles consumidores que adotaram a categoria por meio do e-commerce. Né? E aí isso no Brasil demorou, porque a gente estava muito atrasado e continua muito atrasado em relação aos países mais desenvolvidos, e o preço que foi cobrado do mercado foi muito caro. Né? Então a primeira lição a gente já sabia
que a gente tinha um déficit de penetração e de uso do e-commerce, mas grandes redes não dispunham desse canal de uma maneira bastante efetiva, né? Então, do ponto de entretenimento e de toys, isso teve um impacto gigantesco. Se nós tivéssemos um e-commerce mais preparado, mais bem preparado, a situação não teria ficado do jeito que ela está, tá? Sensacional. Eu acho que a colocação da CL abre espaço para exatamente o que a gente viu acontecer, né? Não foi só neste mercado, mas nos mais diversos mercados, né? Aqueles que já tinham uma camada digital, de digital commerce mais estruturados, ou seja, já tinham iniciativas, sejam elas de venda direta, sejam elas de venda através de canais de mercado, ou seja, os marketplaces mais maduros, essas categorias mais maduras dentro dos marketplaces, eles tiveram eu diria assim, uma atenuação do tamanho do buraco, porque a vala veio para todo mundo, o buraco veio para todo mundo, à exceção de grocery e farmácia, né, que a gente viu uma resposta muito relevante, mesmo assim não foi melhor, porque também não tinha uma camada de digital bem estruturada. Então, você viu uma patinação enorme de desempenho, né, de nível de serviço, de capacidade de entrega, de capacidade de resposta. Então, tudo tem a ver muito com a baixa maturidade que a gente tinha no digital em diversos segmentos. Segmentos com menor maturidade sofreram mais, inclusive segmentos que, do ponto de vista de tração, né, dentro dessa economia do aconchego que eu sempre falo, né, nós temos uma nova categoria que é a economia do aconchego, né, como cuidar do lar, como transformar, como ter a nossa vida dentro de casa e como fazer essa vida funcionar melhor e ter mais qualidade. Então, mesmo as que estavam fora disso, por exemplo, moda, né, moda não faria sentido você comprar produto dentro de uma, né, você está em casa, quantos produtos de moda você vai comprar? Talvez os pijamas, né, que tiveram um boom enorme de venda em alguns clientes, foi uma coisa surreal, mas você não tem necessariamente um volume de venda tão significativo. Ainda assim, os que tiveram mais estrutura, ou seja, a moda que estava muito mais preparada digitalmente, teve um solavanco, uma resposta mais adequada. Então, o pouco de volume que ela teve, ela extraiu e explorou melhor do que o resto dos outros mercados. Então, acho que esse é o grande recado, né? A gente está falando de que o consumidor, independente se ele vai consumir menos, ele vai buscar o consumo. E se ele não tiver como consumir, porque ele não consegue deslocar, ou ele não consegue resolver e equacionar a necessidade de consumo, porque esses canais não estão disponíveis, nem em quantidade, nem em qualidade, nem em diversidade, ou seja, profundidade de sortimento, fica difícil você conseguir recuperar esse volume. Então, acho que isso é uma coisa que a gente viu muito violentamente, sem falar da questão do nível de serviço, né? Que eu acho que essa é uma outra questão que aconteceu muito, que foi a ilusão de que você tem um canal com reputação, com marca, com grande volume de concentração dos seus clientes, que eles vão dar um jeito de comprar com você. Não, eles vão dar um jeito de consumir o que eles têm que consumir. Se você não estiver pronto para entregar o nível de serviço, eles vão buscar outro canal, vão buscar outra frente. Então, você vê uma substituição de marcas mesmo, né, de soluções de atendimento aos clientes acontecendo, uma migração natural por aquele que me atende melhor nesse contexto, né? Eu até priorizo ele no primeiro momento, mas no momento que eu não consigo encontrar a resolução no nível que eu gostaria, eu acabo partindo para outros canais. Isso aconteceu em quase todos os segmentos que a gente trabalha, e na Driven a gente trabalha com quase todos os segmentos do mercado brasileiro, né, de joia até o automotivo, né, de serviço a produto. Então, todos eles tiveram um comportamento muito assemelhado. É uma corrida grande para o digital e um novo comportamento, né? Novos consumidores entrando com um novo nível de criticidade, com uma experiência que antes não era recorrente e agora acontece com muita repetição. Naturalmente, ele tem muita oportunidade de avaliar e comparar em curto espaço de tempo quem atende, quem não, quem resolve, quem não. Quando a gente pensa em previsões, a gente, até em cima do que vocês falaram, às vezes eu acabo imaginando que são tendências óbvias. Então, a gente teve uma enxurrada de entrantes, tanto marca quanto consumidor, e isso acaba acelerando entrada no mercado digital, então isso acaba acelerando o mercado como um todo. A gente tem pesquisas que cresceu-se não só o número de entrantes, mas cresceu a forma de comprar. Então, muito em cima do que o Topper falou, eu entrei, queria comprar X tipo de produto, não consegui comprar da minha marca e busquei outras formas de comprar. Então, a gente teve, por exemplo, grandes marketplaces tendo novos tipos de produto e se preparando para atender uma demanda completamente diferente.
e mesmo assim a gente percebe que a gente tem uma demanda muito represada, muita gente segurando para comprar ou por insegurança econômica, ou aguardando uma promoção, aguardando um momento tipo uma Black Friday, só que isso vai de encontro com um momento que a gente já percebe que falta muito insumo e que talvez a gente possa ter inseguranças logísticas, inseguranças de matéria-prima, de insumo, e dentro disso a gente vem falando bastante sobre economia criativa e movimentações mais ágeis, tanto da indústria quanto do varejo. Se vocês pudessem dar uma dica, duas dicas, né, falando em economia criativa, né, qual que é o direcionador para uma economia criativa para esse mercado como um todo, que tem uma demanda represada e vem passando por alguns problemas já há alguns meses quanto a insumos? Bem, do lado dos brinquedos, a gente está vendo muito isso, viu, Zé? Os nossos clientes vêm comentando com a gente que há atrasos enormes no fornecimento de embalagem. Quando chega a embalagem, não era a embalagem que havia sido contratada, então o varejo não aceita aquele posicionamento de preço. Enfim, e se a gente somar tudo isso, a ausência de cinema funcionando, né? Um ano que deveria ter sido um ano bastante rico em lançamentos de filmes, etc. Isso tem tudo a ver com o line-up, né, da produção e da venda dos brinquedos durante o ano, é tudo bem casadinho. Então, a gente colocou mais um ingrediente de incerteza, né, nesse mercado de entretenimento e de brinquedos no Brasil e também no mundo. Mas falando especificamente do Brasil, a questão do insumo não tem muito o que fazer, né? Aqueles clientes que estavam, aquela indústria que estava com uma produção já superestimada, ou que já tinha feito um planejamento superestimado, saiu na frente, essa que é a verdade. Aqueles importadores que dependem, evidentemente, de mercadoria produzida fora, né? A grande maioria deles vem da China, faltou até container para trazer as mercadorias, porque elas vinham, mas não conseguiam voltar com outros produtos, porque a indústria parou. Então, você teve toda sorte de dificuldade, né? E isso colocou a indústria nacional de brinquedos numa posição vantajosa em relação àqueles que não se adequaram rapidamente ou não foram muito mais otimistas no início do ano em relação às importações. Então, faltou produto, né? A gente olhando até a pujança do varejo, como disse o Topper, o varejo teve um crescimento acumulado nos últimos 12 meses de 0,5 ponto percentual. 0,5 ponto percentual numa queda do PIB estimada de 5% é muita coisa, né? Em compensação, você vê bem, os serviços embicaram, né, toda a parte de serviço que demanda o face-to-face, a interação pessoal despencou e continua muito baixo, né, o nível de emprego continua muito baixo ainda, e a gente tem que considerar que aquela ajuda emergencial de R$600 já terminou, né? Aqueles 80 bilhões de reais que foram injetados artificialmente na economia, terminou. Nós vamos ter agora 300 por família até o final de dezembro, e depois esse anabolizante também termina, né? Então eu acho que a gente tem que pensar, bem, com todas as dificuldades e dados do problema, porque eles estão aí ainda, como é que a gente sai dessa, né? É preço? Está no ponto de venda? Eu acho que é mais no sentido de fazer o arroz com feijão de maneira eficiente. Não pode inventar muito agora, a gente não tem margem para invenção, né? No caso específico de brinquedos, você está com o produto no ponto de venda, não é o produto ideal, mas é o produto que você tem, então você tem que estar no ponto de venda. Então a execução de ponto de venda é fundamental, né? O preço, bom, o preço depende da oferta, então se você não tem produto, você tem uma elasticidade de preço um pouco maior, né? No digital, entrega correto, entrega dentro do prazo, né? Faça dentro do mix que você tem para utilizar das ferramentas, uma coisinha bem feita, né? Uma execução correta.
Então, e aí, pensando em 2021, a gente precisa considerar todos esses fatores. A gente vem com o Dia das Crianças forte, né? Os primeiros resultados de Dia das Crianças foram bastante fortes. A gente vem com uma Black Friday que especificamente para brinquedos teve um crescimento muito grande, o ano de 2019 em relação a 2018, então a nossa expectativa é que haja um crescimento novamente. E aí o Natal vai depender do nível de estoque. O que a indústria conseguir abastecer e o que o varejo está com dinheiro. O mês de agosto foi um mês, segundo os nossos relatos, os relatos dos nossos clientes, foi o mês de maior faturamento dos distribuidores de brinquedo na história desses caras. Então imagine, o mês de agosto foi o mês que os distribuidores, e são 10 caras grandes, não é varejo, é distribuição, mas compraram e venderam no mês, na história de funcionamento deles. Então isso significa que o varejo está abastecido, talvez não com o portfólio inicialmente planejado, mas ele está bastante abastecido e deve conseguir ter um resultado mais positivo do que aquele que a gente imaginava no início do ano. É complicado, porque é um momento assim que, no mínimo, é difícil de decidir para onde vai, né? Você está falando de um momento também muito bem colocado pela Cesta, um momento onde teve uma enxurrada de dinheiro enorme. Você tem boa parte dos nossos clientes, do ponto de vista de fábrica, sem capacidade de atender o mercado nos próximos 5 meses, ou seja, eles não conseguem nem pegar mais pedido de tão inchado que eles estão. E muito baseado numa demanda, como também a Célia colocou, artificializada, de enxurrada de dinheiro no mercado. Então você tem um monte de dinheiro enxertado de duas maneiras: uma, o dinheiro artificial na mesa, e o dinheiro que a galera deixou de gastar por não se deslocar, por não comer fora de casa, por não ter um dinheiro gasto fora de um contexto. Você teve uma economia do lar realizada muito violentamente em vários setores do mercado. Então, você tem uma enxurrada de dinheiro e ela é artificial. Por outro lado, ela gera uma demanda grande da indústria, que tem medo de contratar, medo de fazer, medo de se comprometer. Já está comprometida, mas qualquer coisa a mais, ela também está insegura, porque é um momento de muita incerteza. Então, essa tentativa de não engessar, ela também trouxe um outro fenômeno, que é uma demanda, uma ruptura, né? Porque ela empurrou tanto, com todo mundo segurando com medo, que ela criou uma ruptura de parte da capacidade industrial em diversos segmentos. Então, eu concordo que nesse momento é um momento da gente tentar, de fato, usar a Black Friday e o Natal, especialmente a Black Friday, como ela nasceu para ser usada, né? A gente já discutiu antes, né? Em outra discussão a gente falou muito sobre isso, que de fato usar o estoque que está sobrando, de fato ser capaz de girar o que tem na prateleira. A gente precisa refazer caixa desse mercado para entrar mais sadio possível no ano que vem, ou menos comprometido do ponto de vista econômico. Então as empresas vão ter que ser muito criativas nessa questão. Então a gente vai ter que vender o que tem, não dá para forçar uma barra, né? E se preparar para um ano que vem um pouco mais árido. Não acho que vai ser um ano tão árido quanto a gente imaginou. Ninguém podia prever que a gente tivesse um saldo positivo de varejo, isso era impensável. Essa enxurrada de dinheiro trouxe isso, e com isso ela garantiu que toda a estrutura por trás fosse forçada a se manter caminhando, mesmo a duras penas ela se manteve indo. Então a gente não tem aquela vala tão tradicional, né, desse momento onde tudo para e espera e congela. Não pôde parar, então ela garantiu que essa tsunami de dinheiro e de intenção de compra empurrasse e puxasse o mercado, e a gente deve ter ano que vem uma economia doída, mas não uma economia tão difícil. Assim, imagina-se que, né? Então vamos torcer para que de fato a gente consiga ver uma resposta. Isso não significa que não vai ser um ano difícil. E daí vem né? E aí só reforçando, estou aqui só reforçando as coisas que a senhora falou, que foram incríveis, né? Mas nós estamos falando de um momento onde fazer o feijão com arroz de fato bem feito, e daí não é o feijão com arroz do ponto de vista simplista, né? Mas do ponto de vista de reinventar o feijão com arroz, porque o feijão com arroz ele é novo, é tudo novo de novo, né? Tipo, a gente abre as lojas e não pode lotar como a gente lotava antes. A gente tem canal digital que vende muito mais do que vendia antes. Quem não está acostumado a um canal digital, a gente vai ter que vender de jeitos que a gente
do que der. Então, vender pelo WhatsApp, com vendedores vendendo pelo WhatsApp, é a nova meca, tem que acontecer. Então, a gente tem né, existe que é o tal do, a gente falou do novo normal do ponto de vista do comportamento de consumo, mas tem um novo normal do comportamento do varejista, né, e da indústria. Então, como é que a gente vai fazer para renovar o entendimento de como a gente vai operar? Então, estava até que brincando aqui, né, economia criativa, economia digital, economia colaborativa, né, mas talvez agora seja a economia adaptativa. A gente tem que juntar tudo isso, né? Então, trazer um senso de colaboração entre os vários anéis, né, os vários níveis da cadeia de valor. Então, a indústria vai ter que colaborar mais com o distribuidor, vai ter que colaborar mais com o varejo, vai ter que colaborar mais com o consumidor. As fintechs, a enxurrada de crédito, para não parar de novo, vão ter um trabalho primordial nisso, ou seja, é um trabalho de ecossistema, é um trabalho cooperado. É um trabalho criativo, porque a gente vai ter que ser capaz de criativamente responder a essas novas necessidades, a esse novo modelo de interação. E é uma economia digital, porque sem a interação digital, a gente provavelmente não vai vender o volume que a gente precisa. Então, e sem falar da eficiência de dado e de um entendimento ferramental de como que a gente vai cientificar melhor isso. A gente viu claramente que os varejistas que estavam dispostos com capacidade digital, uma reação e uma resposta enorme, né? A própria Via Varejo, né? A Casa Bahia fazendo um crescimento que nunca viu-se antes, a própria Magazine Luiza, cases que estavam demorando para tracionar, como a própria Amazon no Brasil, com crescimento, o maior crescimento de todos os players do digital no Brasil. Então, você vê uma demanda, mas tudo isso é o quê? Se a gente não juntar tudo isso para adaptar o que a gente tem hoje, a forma como a gente atua para esse momento, se a gente não for muito adaptativo, né, e muito eficiente nesse adaptativo, porque por isso que eu acho que o feijão com arroz faz sentido, porque não é reinventar a roda e não é pirotecnia de tecnologia, mas é fazer esse básico com um nível de serviço que você seja capaz de sustentar e que, naturalmente, você possa sustentar tanto em serviço como em caixa. E se você for muito longe, né, não vindo o resultado e o aquecimento, porque ele não virá, ele no máximo que vai ter é um decrescimento e uma crise menor, então você também não pode comprometer demais essa tua capacidade de investimento. Então, ele tem que ser muito assertivo. Aí o menos é mais e apoiar bem esses novos, essa adaptação é muito do truque que a gente, pelo menos da gente aqui na consultoria, imagina que seja necessário. E daí vem de novo o papel da economia colaborativa. A indústria vai precisar ajudar o varejo a se adaptar, né? O mercado financeiro vai precisar ajudar o varejo a se adaptar. E inclusive os distribuidores, que são parte importante desse jogo, vão precisar também ser muito colaborativos nesse processo. Se a gente não sair dessa junto, a gente provavelmente não vai sair. Então, a capacidade de atuar de forma conjunta, integrada, num entendimento claro dos papéis adicionais que a gente tem na cadeia de valor, que não são só, né, eu produzo, você distribui, ele vende, o outro consome, né, vai ficar difícil. Então, eu acho que os segmentos que conseguirem ter maior maturidade nessa colaboração, nesses ecossistemas integrados, vão ser aqueles que vão ter a resposta mais adequada, talvez, né, ou mais eficiente para esse momento. Tem algumas coisas que vocês falaram que acho muito doido, né? A gente tá num momento que é muito difícil, mas tem algumas coisas que vocês falaram que traz até mais do que um alento, para mim traz uma boa projeção, né? A gente falou, existiu uma enxurrada de dinheiro artificial, né, vindo de caixas de caixa público para aquecer a economia, para as famílias terem basicamente o que comer. Então era 600, agora é 300. Teve muita gente, né, de classes um pouco mais acima, né, classe A, B, que conseguiram fazer seu isolamento social na sua casa, deixaram de gastar dinheiro com bastante coisa e represaram dinheiro e, ao mesmo tempo, passaram a comprar mais coisas para casa, mas ainda tem dinheiro represado, ou pelo menos vontades represadas segurando, por exemplo, por uma Black Friday. E meio que uma coisa, para a economia do país, eu sinto que uma coisa meio que vai compensar a outra. E uma coisa que a Sala falou, os distribuidores compraram muito para ter o estoque e conseguir passar esses próximos meses tendo estoque e conseguir
ajustar o que coloca no PDV, o que coloca na vitrine digital, e provavelmente a gente vai passar por isso com o estoque que já foi comprado. A Célia falou especificamente de brinquedo, mas a gente ouve isso das outras verticais. Então, o que eu sinto, e aí eu queria entender de vocês, é que a gente vai conseguir passar por isso com esses estoques, a gente vai colocar dinheiro para rodar a economia, a economia vai rodar sim, a gente teve, né, uma previsão de PIB melhor do que os últimos meses, já prevê um crescimento, mas vocês acham que esse fortalecimento vai ser um fortalecimento tão grande ao ponto de diminuímos muito o estoque, diminuímos muito o que a indústria tem, e a indústria engrena de novo, contrata de novo, traz mais gente de novo e roda as suas operações? Vocês sentem que isso de fato vai começar a engrenar mais? Olha, Zé, Topper, eu acho que do lado, infelizmente a gente só pode falar do lado de brinquedos e de varejo, né, nesse momento. Mas brinquedos ainda demora pelo menos 6 meses para se adequar, né? Porque, como o Topper falou, houve um represamento, né? Tudo teve um delay. Enquanto os países mais desenvolvidos tiveram uma performance sensacional, foi ótimo. O Covid para brinquedo no mundo foi sensacional. Tirando o México e a gente, todos eles se deram muito bem. Porque criança em casa, famílias em casa, jogos, atividades familiares, brinquedos externos, esportivos, bombaram, né? Aqui a gente não teve essa oportunidade porque simplesmente não tinha como comprar. O consumidor tinha grana, só que ele estava acostumado a ir numa ReHap, numa PB Kids, numa Coleciona, enfim, as únicas lojas que efetivamente estavam abertas eram as lojas de departamento, porque vendiam alimento, né, bens essenciais, e os hipermercados. E esses 2 canais bombaram, né, além do e-commerce, né? Então o e-commerce saiu de uma penetração de 5%, quer dizer, de cada 100 brinquedos vendidos no Brasil, 5 eram vendidos online. Hoje para 20%. Chegou a quase 30% em abril e maio, né? Então você imagina aquele povo que não comprava brinquedo online. Ai meu Deus, tem um aniversário, ai tem que fazer não sei o que lá, tem alguma coisa para dar, preciso entreter aqui em casa, onde é que eu vou comprar? Então ficou muito chata essa situação, mas acho que isso fomentou as mudanças num período rapidíssimo, né? O que teria demorado 2 anos para acontecer, teve 6 meses, 5 meses para acontecer. E está acontecendo. Do ponto de vista de ano que vem, o que a gente está vendo? Região Norte e Nordeste com um crescimento muito grande de venda, tá? Especificamente de brinquedo. A gente também sabe, até por conta dos nossos contatos e relacionamento com o varejo, que outras categorias, muitas outras categorias, têm tido crescimentos enormes. Material de construção no Norte e Nordeste não tem mais para entregar, por exemplo, né? Porque se você imaginar que cada família, 43% dos 68 milhões de famílias que existem no Brasil, estão recebendo ainda o auxílio emergencial. Isso representou para os 10% mais pobres um aumento de 3.700% na renda dele. Então, ok, você vai falar, ele não tinha nada, ele continua ganhando muito pouco, mas para ele aquilo é muita coisa, né? Então ele fala, bom, a minha caixa d'água está pingando, eu preciso comprar um bolo, eu preciso comprar uma bolacha, um brinquedo para o meu filho. Se você imaginar que no Brasil, uma criança brasileira, em média, ganha 2,5 brinquedos por ano. Se você imaginar que o México, que é o segundo país onde ela menos ganha, ela ganha 5, e que no Brasil você tem 3 datas, né, que uma criança deveria pelo menos ganhar uma lembrancinha, que é o aniversário, o Natal e o Dia das Crianças, na média, você tem criança que não ganha nunca brinquedo na vida dela, né? Então isso é muito triste. Então, primeiro, existe um potencial de consumo aí represado gigantesco, tem uma renda que vai diminuir, né? Eu não sei se a gente vai conseguir equilibrar fiscalmente o Brasil e gerar os empregos necessários para a gente chegar aos patamares aí de desemprego, que já era alto, de 2018 e 2019. Na minha perspectiva, eu acho que esse crescimento do PIB de
3%. Ele está um pouco inflacionado, mas mesmo assim a gente não vai recuperar os resultados que a gente tinha ainda no acumulado. E a gente precisa ficar muito esperto, porque essa festa no Norte e no Nordeste vai terminar, né? E se você olha os resultados da região Centro-Oeste, Sudeste e Sul, ela é muito mais conservadora. Ela cresce, mas ela cresce muito menos, porque existem menos famílias dependendo do auxílio. Isso significa o seguinte: a estratégia de preço e de mix de produto deve ser muito cuidadosamente pensada a partir de 2021. O que está vendendo hoje no Norte e no Nordeste não é o que venderá no ano que vem, né? A gente faz uma análise das categorias que a gente chama de lembrancinhas, né? Então você vê um crescimento muito grande de produtos até R$15, principalmente no canal que não era o canal mais forte para o brinquedo, que era o hipermercado, que era outros tipos de loja que não aquelas lojas especializadas em brinquedo. Né? Então tem uma série de nuances que a gente precisa prestar atenção. Os nossos clientes estão bastante atentos a isso. Né? O que está funcionando agora provavelmente não é o que vai funcionar para o início do ano. Acho que isso está muito ligado com o que o Topper falou, né? Do momento é um planejamento estratégico adaptativo, de uma forma criativa para conseguir responder ao que a gente está vivendo agora. Mas eu sinto que eu vejo, né, conversando com alguns clientes do que a gente tem, algumas marcas que a gente senta para bater um papo, eu consigo perceber que os ajustes estão sendo feitos de forma criativa, de forma adaptada para conseguir ter melhores resultados. Topper, o que você sente, né, dessa cultura colaborativa, dessa cultura adaptativa para o planejamento? Como que indústrias, principalmente indústria, o que você daria para eles de direcionamento no adaptativo, colaborativo e mais ágil? Eu entendo que se o cara ele não for ágil, ele trava. Né? E a gente fala muito disso, né, da questão do barquinho e do transatlântico. Transatlântico, até ele conseguir virar, muitas vezes ele já tombou. Então, como uma indústria ser colaborativa, ágil, adaptativa, para aproveitar os movimentos que a gente vem tendo? Uma indústria ser ágil já é um negócio cruel, né? Até estranho estar na mesma frase, né? Exato, porque na verdade, do ponto de vista da gente que olha daqui do varejo, né, da ponta, você sempre entende que ela não é ágil, né? Ela está, na verdade, sendo ágil na medida da capacidade que ela tem, porque ela tem que planejar a produção. Né? A produção tem um ciclo muito maior, ela precisa de muita organização, né? Pensa que até a questão de lançamento, desenvolvimento de produto, tudo isso tem um ciclo longo que a gente só enxerga a ponta, né? O produto na prateleira, parece tudo muito simples. Poxa, põe mais produto na prateleira. E não é. Então, você tem um ciclo longo. Eu entendo que o que a gente precisa nesse momento é garantir que a gente não perca eficiência de venda, né? Então, a gente ser capaz de compartilhar dados, esse ecossistema, essa economia colaborativa, se começar pelo dado, para a gente ficar muito mais sniper no que é o produto, o que é a categoria, o que é a margem, o que é que de fato tem oportunidade, para a gente parar de colocar produto ruim nas prateleiras, né? Porque é um momento onde o desperdício de esforço ele é muito danoso. Qualquer esforço desperdiçado ele é danoso. Então hoje a indústria se aproximar mais e abrir esse momento de diálogo, né? Eu costumo dizer que tem um cara que eu trabalhei há muito tempo, sensacional, que ele falava que quando chegava o diretor escassez ele tomava decisões rápidas, né? O diretor mais ágil na empresa, o diretor escassez esse cara era. E eu acho que chegou o diretor escassez para muita gente, então acho que é sentar todo mundo junto, né, e pensar como é que a gente consegue planejar melhor o aproveitamento do que de fato a indústria tem de capacidade. Ela não pode desperdiçar e tampouco ela pode matar a galinha de ovos de ouro, que nesse momento talvez sejam ovos quiçá de latão, mas ela precisa garantir que esses ovos vendam, que é o varejo. Então, eu acho que a forma dela ser colaborativa é ela entender que ela é um ecossistema, trazer todo mundo para perto, parar de ter medo, né,
de entrar no digital, de abrir os canais, né? Trazer todo mundo para próximo, né? Sair do feudalismo, assim, do meu processo, o teu processo, meu território, o teu território, o teu território. Acho que essa aproximação ela é muito válida, né? Eu acho que ela pela primeira vez tem provas, né, daquilo que parecia uma coisa tipo longe, incremental, uma receitinha incremental que valia a pena, que era o digital, né, valendo 20% do jogo, 30, 40 em alguns casos, né? E óbvio que isso não vai ficar nesse patamar, mas vai ser muito relevante. E eu acho que mais importante do que isso é entender que o diálogo com o consumidor, ele é responsável por 50% da venda e não 15 nem 20, entendeu? Então essa interação digital, essa interação com o consumidor é muito importante. Então as indústrias precisam ser mais interativas e precisam ajudar o varejo e a ponta se relacionar melhor com esses canais. Então, desde ajudando eles a criar ecossistemas digitais, entrarem no digital, precificarem, apresentarem produtos. Então, tipo, a indústria tem capacidade de produzir conteúdo, ela conhece o produto dela melhor que ninguém, ela tem um storytelling que deveria ser melhor aproveitado, ela tem condição de precificar e ajudar no preço, né? Compartilhar essa discussão de margens apertadas com a ponta, né? Subsidiar a venda. Eu acho que ela tem muito poder de negociação para já trazer as fintechs e os bancos para subsidiar a venda e fazer uma venda melhor parcelada para garantir que a gente não perca essa intenção de venda, né, para não matar a capacidade desse bolso apertado da sociedade de consumo. E acho que tem um papel outro aí, que ele é um papel que nem sei se combina com a nossa discussão aqui, mas que é um papel institucional, né, até de um certo nacionalismo, assim, de entender, puxa vida, vamos segurar os empregos. Né? Então, tipo assim, vamos segurar essa roda, vamos ajudar todo mundo a manter o máximo que a gente puder, né? Vamos todo mundo matar a margem desse ano que já morreu de alguma maneira, ou se não, vamos matar a margem do ano que vem, mas vamos segurar o máximo que a gente puder. Vamos ser conscientes, todo mundo aqui fazendo seu quinhão de esforço, porque se a gente engripar e aumentar o nível de desemprego na velocidade que está previsto, aí não vai ser um solavanco, vai ser um capotamento para não esquecermos nunca mais. Então, a gente já teve sorte, cara, sorte numas, né? Eu acho que o governo foi muito, dentro da sua ineficiência burocrática de liberar o dinheiro, ele foi muito eficiente em se propor a liberar um caminhão de dinheiro. E isso foi uma coisa boa que com quase nenhum outro lugar no mundo a gente viu uma resposta tão positiva de varejo como a gente viu no Brasil. Então, é justamente um pouco do que a Célia falou. Existe uma carência de capacidade econômica, né, de uma sociedade toda achatada por falta de dinheiro. E quando você põe dinheiro na mão de um monte de gente que não tinha dinheiro nenhum, ele vai comprar, ele vai fazer e resolver coisas que ele não resolvia há um tempão. Então, é um momento para a gente entender também essa institucionalidade que tem um quê de um senso nacionalista de preservação do todo. E não estou falando de deixar de comprar da China, estou falando de garantir que a economia continue tendo dinheiro para girar, entendeu? Então, acho que talvez essa agilidade que sempre começa aqui, né? Acho que se perguntar um pouco assim, qual é o meu papel nesse jogo, né? Eu sou um elo importante da cadeia, a cadeia é tão forte quanto o elo mais fraco, mas eu sou o mais forte. Será que eu posso compartilhar minha força com os elos mais fracos para garantir que eles fiquem mais fortes e que essa corrente não arrebente cedo demais? Eu acho que é isso que é talvez o mindset mais importante, entendeu? Adoraria falar de digital, mas isso faz parte do mindset digital, da gente trabalhar junto, da gente entender, né, o ecossistema, mas acho que aqui faz mais parte do mindset empresarial, do papel de cada um de nós aqui. Aí me coloco muito mais como empreendedor do que como consultor desse mercado. Aí até para a gente encaminhar o encerramento, infelizmente, eu tenho uma vida, posso dizer que a minha vida é muito curta ainda, né? São 33 anos só de história, mas eu lembro lá atrás, crise do começo dos anos 90, inflação gigantesca até 94, algumas crises nesse meio, greves e greves, grande crise de 2008, e eu acho muito doido que, não sei se é porque dessa vez eu estou inserido no mercado de trabalho, eu estou inserido junto com grandes empresas, enfim, mas é a primeira vez que eu sinto a questão do colaborativo. Eu sinto que tanto a indústria quanto o varejo, a indústria ela entendeu que ela precisa de fato potencializar o varejo, e o varejo conseguiu entender que precisa da indústria. Né? Uma coisa que a gente ouvia muito, e ouvia muito mesmo, é até chato falar,
né, questão de conflito de canal, eu tenho ouvido muito pouco ou quase nada, né? O varejo entendeu, eu preciso da indústria, porque, né, que nem você falou, é a indústria que sabe falar bem do produto que eu estou vendendo. É ele que pode impulsionar a minha venda no digital no offline. Então, eu dependo dele. E quando a gente senta, inclusive para ver cases da Driven, a gente já percebe esses movimentos, né? Clientes nossos que se comunicam entre eles para montar ecossistemas entre eles, né? A gente vê o distribuidor, o varejista, a indústria, produtos correlatos, criando projetos para, beleza, gente, estamos na mesma mesa, todo mundo vai ganhar, porque se a gente não se juntar, ninguém ganha. E não sei, eu queria, até para deixar último ponto de vocês, queria entender isso. Eu estou errado em pensar que é a primeira vez que isso está acontecendo, ou está acontecendo com uma velocidade diferente das outras crises que a gente passou? Que isso me deixa animado. Da nossa perspectiva, Zé, Topper, sim, eu acho que é a primeira vez que isso acontece dessa forma, né? E tomara que seja a última por esse motivo, né? A gente, como disse o Topper, a necessidade é a mãe das virtudes, e a gente foi jogado dentro de uma panela de pressão, todo mundo junto, e falou: vocês não vão sair daqui, né? É o dark room, vocês não vão sair daqui enquanto vocês não se entenderem, tá todo mundo de castigo. E foi uma estratégia, é uma estratégia que você tem que usar, né? Então a gente viu uma demanda por dados gigantesca. Nós temos um acompanhamento de performance de mercado semanal, né, do varejo. E a ordem nossa internacional foi: juntem os clientes todas as semanas, quem quiser, e deem essa informação, dividam essa informação. Essa informação é uma informação que poucos compram porque ela é muito cara, né? E do dia para a noite o meu CEO falou: deem esta informação, porque se a gente não dividir esta informação, primeiro, você não vai vender. 2, você vai perder metade dos seus clientes porque eles vão morrer no meio do caminho, né? Então, gente, do dia 20 de março, só para vocês terem uma ideia, até o dia 30 de julho, nós fizemos mais de 180 calls via Zoom com os nossos clientes e varejistas. Semanalmente a gente fez esses calls, né? Dá 4 ou 5 calls por semana, com gente diferente, para falar onde a gente está, o que a gente está vendo, para onde a gente está indo. Isso, dentro do meu micro-universo, era uma coisa impensável, né? Eu reuni todos os clientes e varejistas toda semana para dizer de graça como é que está o mercado, né? Então, do lado do Instituto, a gente fez isso. Do lado do varejo, a gente colocou muito varejo e indústria para conversar. Eles não conversavam, eles foram conversar, porque se eles não conversassem, mesmo com base em números, em dados, eles iam perecer, eles iam perder negócio. Então, eu acho que essa crise foi boa porque a gente soube trabalhar melhor. A gente soube dar a mão para a gente não afogar todo mundo junto, ao mesmo tempo. Se isso vai continuar dessa forma, eu duvido, porque o ser humano ele tem uma tendência a ser malandro, né? Na hora que a coisa melhora, não, agora cada vez... Assim, quando eu falo, o ser humano vai sair melhor do Covid. Não acho que o ser humano vai sair melhor do Covid. Eu acho que as empresas vão sair mais bem preparadas, mais espertas, porque esse pode não ser a última pandemia, né? A gente já sabe, se a gente tiver que passar por uma coisa dessa de novo, a gente já sabe como foi dessa vez, então isso é positivo de uma certa maneira. Mas eu acho que esse vamos dar as mãos todo mundo junto, daqui a pouco a gente começa a soltar um pouquinho, a gente começa a avançar de uma maneira um pouco mais independente, mas o crescimento, e principalmente o crescimento digital e de relacionamento forçado, foi muito positivo, muito positivo. Por exemplo, falar, mas é uma venda marginal que você vai ter, aqueles 5% viraram 20%, viraram 25%, viraram 25% por um único motivo: você tem um frete dentro do online, né, que te impede de vender coisas baratas. Então, aquele brinquedo super caro que não vendia na loja física está sendo vendido
numa Amazon, numa Rehap.com, né? Então, o próprio fabricante, ele está vendo que ele pode ter um gerenciamento de mix totalmente diferenciado para online e para offline, coisa que ele não fazia por preguiça, porque era marginal, né? Ele pode ter uma oferta específica, ele pode ter um DTC, né, um Direct to Consumer, muito mais eficiente. Isso significa margem. Então, tem uma série de aprendizados super interessantes que a gente está tendo, é inegável. Quem prestar atenção vai tirar vantagem no ano que vem. Eu acho que eu acho que eu sou um pouco mais romântico, assim, no sentido de acreditar que existe um ganho aqui de um crescimento de entendimento do que significa esse trabalho de parceria. Eu acho que ele vem crescendo muito no mundo, né? Não, e talvez eu até seja um romântico, mas que entende a visão da Célia. Assim, ele é um romântico. Esse trabalho colaborativo, ele é oportunista, porque ele é oportuno. Ele faz com que a gente funcione melhor a cadeia. Ele garante que a cadeia funcione melhor. Então, há um oportunismo. O que havia era uma ignorância daqueles que não tinham aproveitado essa oportunidade. Então, eles não aproveitaram e aí, claro, porque não tinha noção da oportunidade, como somos oportunistas, por definição, né? O ser humano, ele é um sobrevivente, né? Ele aproveita as oportunidades, porque ele é mais frágil, mais fraco, né? Ele é só mais inteligente. Então, essa inteligência tem a ver com aproveitar as oportunidades. Então, ele usa as ferramentas que tem. E eu acho que a gente ignorava, uma boa camada ignorava essas ferramentas possíveis, inclusive os ganhos de um trabalho integrado colaborativo. Então, eu acho que tem um ganho e um entendimento de que há uma oportunidade aqui. Não é só, né? Eu achei lindo isso da necessidade, a mãe das virtudes. Eu nunca tinha ouvido. Eu vou usar isso para sempre. Vou lembrar que foi você, Célia, que trouxe isso, pode ter certeza. Para mim, belíssima colocação. E é isso. Eu acho que a gente, através dessa necessidade, está acessando, né, outras virtudes que estão ligadas até a ferramentas, né? São novas ferramentas do empreendedor, novas ferramentas do consumidor, essas virtudes, de ser colaborativo, de a gente se preocupar com o outro. A gente já via um crescimento muito grande dos programas de afiliado, a gente já via as pessoas criando economias informais. O Brasil, a terra da economia informal, a gente já via uma informalidade sendo acelerada pelo digital. Então, essa informalidade de ganhos adicionais também cria um novo ecossistema, que também é oportunista, mas ele também gera uma oportunidade toda de negócio. Então, eu acho que muito dessas mudanças vieram para ficar. Muitas delas, eu concordo que depois é uma questão só de importância de canal, né? À medida que o físico vai ganhando relevância de novo, a gente vai precisar dar mais atenção para ele. Você vai ver um pouco desse cuidado de reequilibrar. Agora há um desespero, então há um caminhão, o pouco que tem vai todo para o digital, porque ele precisa ser equacionado, mas em algum momento ele vai precisar se reequilibrar, porque tudo precisa funcionar em paralelo ao mesmo tempo, né? Então, eu acho que sim, há um crescimento enorme, sinto que veio para ficar, estou feliz pra caramba de ver essa transformação do varejo, lamento que, né, a gente precisa chegar na beira do abismo para entender coisas novas, mas essa é da natureza do ser humano, né? Ele busca, a gente faz de tudo para viver confortável até a gente descobrir que não era tão confortável assim, né? Estamos todo mundo mudando de casa, indo mudar mais perto né, de lugares mais decentes. O Zé mudou, eu mudei, um monte de gente na empresa mudou. Quem puder vai fazer isso para ter um pouco mais de qualidade. É uma busca por um conforto, mas que a gente achou que não precisava. A gente não tinha se ligado que a gente estava sendo cozido numa banheira, né, vivendo em cima de um teatro circunstancial profissional, onde a gente precisava trabalhar com alguém olhando na nossa tela do computador, né? Tinham formas muito mais inteligentes e eficientes da gente acompanhar o desempenho, a performance de um profissional e que não precisava estar fisicamente, né, ali. Então, eu acho que tem tantos ganhos, de tantas transformações de entendimento que essa pandemia trouxeram, e que mudam tanto a nossa forma de enxergar e entender. E como ser humano, eu vou repetir isso, né? A gente falou na última vez, o ser humano é o único das espécies que precisa do verbo para existir, né? Ser humano, né? A gente não fala ser cachorro, ser gato, a gente fala ser humano. A gente precisa exercitar a nossa humanidade e a gente está exercitando a humanidade de uma forma nova e os desdobramentos disso são impensados. É óbvio que isso não vão vir, existe uma mudança imediata que é para a sobrevivência e existe a mudança gradual, que é aquela onde a gente vai pouco a pouco se entendendo nesse novo formato e vai entendendo todos os outros impactos que vão trazer para a nossa forma de pensar e agir. Então, entendo que
como somos oportunistas e malandros, a gente vai aproveitar e vamos ser bem malandros e aproveitar essa transformação extraordinária para sairmos daqui ganhando mais dinheiro, com melhor margem, com melhores parceiros, com melhores relações, com melhores entendimentos, com melhores capacidades e, com certeza, com um senso do que importa, do que realmente é relevante, não só na vida profissional, mas na pessoal, de formas que nunca antes a gente tinha pensado. As fichas estão caindo em todos nós e a gente está ouvindo isso em toda parte. Não há uma conversa, não há uma troca, não há uma postagem que não sinalize que as fichas estão caindo. E essas fichas caindo vão gerar transformações por muito tempo ainda. E eu estou animadíssimo, Zé. Chega a ser emocionante. Me emociona, de verdade, me emociona. Então eu serei bem oportunista e vou tentar usar vocês dois ao máximo em todos os próximos papos. Vou ser mais oportunista e pedir para todo mundo que está acompanhando a gente aqui até o final, Instagram, @driven.cx, LinkedIn, driven.cx. Vocês podem falar com a gente dentro desses canais e qualquer outros canais, podem vir falar comigo diretamente. Com certeza pode falar diretamente com o Topper. Redes sociais do Topper é bem fácil encontrar, Fabrício com 2 E's e Topper com 2 P's. papodemercado.digital, o site do Papo de Mercado. Esse é o último painel do ano de 2020 e o último painel do terceiro painel, da terceira edição. E todo esse material está sendo transformado também, vocês já sabem, em podcast dentro do Spotify, dentro do Google Podcast. Vocês conseguem acompanhar tudo isso através da plataforma gente.globo.com. E é isso, gente. Um excelente final de ano e até o ano que vem com muito mais conteúdo. Com certeza vai ter um tempinho aí para a gente se planejar, ser mais colaborativo, ser mais criativo e aproveitar um pouco das oportunidades para ser melhor.